Muito boa tarde a todos que nos acompanham na Papum TV Gingabete, às vésperas do clássico Repá, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. O nosso entrevistado desta sexta-feira é o técnico Júnior Rocha, que está aqui na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu para tirar as dúvidas da imprensa e também, é claro, suas torcedor bicolor. Boa tarde, Júnior. Dinho Menezes da Rádio Clube. Primeiro, eu quero que você faça um apanhado de 3 apresentações, 3 rodadas do Paysandu no Campeonato Paraense, claro que depois do jogo contra a Tuna. Tá, boa tarde a todos aí. Vou fazer da última porque os outros 2 jogos nós já falamos, né? Referente ao jogo da Tuna ali, eu achei que foi um jogo truncado, né? Um jogo muito competitivo. É a cara que está sendo o Campeonato Paraense. Acho que todas as equipes estão numa construção, né, de modelo de jogo, adaptação ao campeonato, competitivo, campeonato que tem chamado a atenção assim por ser parelho, né, por estar todo mundo disputando bem, competindo bem, muitas equipes que a gente não criava muita expectativa estão tendo seus resultados positivos. A gente foi para o jogo da Tuna ali, obviamente pensando, né, em vencer o jogo, como sempre, tentar ter as ações do jogo. E a Tuna, né, num momento assim de baixa e a gente num momento bom. Culminou, né, da gente criar as nossas oportunidades, a gente não conseguiu concluí-las. Eu acho que, se eu não me engano, o Vinícius foi o craque do jogo, né, que foi o goleiro da Tuna ali, fez ótimas defesas, um baita goleiro, né, o ídolo do Remo aí. E acabou que a gente acabamos perdendo o jogo justamente por uma interferência do VAR ali, que faz parte. Eu não é de agora, mas eu me privo de falar da arbitragem, porque eu não sou a pessoa mais propícia ou a mais capacitada para falar de árbitro. Então, infelizmente, aquele dia o Marcelo quis se manifestar e eu fiz questão de não dar sequência nisso, deixei por si só. Até porque o meu foco é outro, né? A organização da nossa equipe, a evolução dos atletas, desenvolvimento dessa rapaziada da base também aí, que a gente tem dado uma oportunidade boa, mas infelizmente veio a derrota, não da maneira que a gente queria, até porque a gente criou as nossas chances de vencer o jogo. Então, vida que segue, agora estamos focados no Remo, né? Estamos nos preparando essa semana, traçando as nossas estratégias para a gente fazer um grande jogo, que é o primeiro clássico do ano, e meu primeiro da carreira. Fico lisonjeado, né, de poder estar nesse evento domingo, e a gente vai fazer de tudo para fazer com que o nosso torcedor saia feliz do Mangueirão. Você concorda quando... Microfone? Olha. Você concorda quando muitos dão uma atenção para o árbitro dizendo que é um campeonato à parte, né? E o que é que você vai fazer em pouco tempo, né? Jogou na quarta, se representou ontem, hoje basicamente você já define o time. Em tão pouco tempo, o que é que você pode fazer para que o Paysandu seja diferente das 3 últimas partidas? Não que o Paysandu tenha sido tão ruim, mas que melhore ainda mais na sequência de jogos. Na verdade, como eu falei para vocês, no início, assim, né, vai ter essas oscilações. A gente não tem receio, a gente não tem receio nenhum, né, de estar falando para vocês aqui a verdade, que nós estamos numa construção de modelo de jogo, que nós tivemos uma reformulação quase por completo, isso não é desculpa, é a dificuldade que todo clube enfrenta, assim como o Remo tem enfrentado, assim como o Águia tem enfrentado, o Bragantino tem enfrentado, o Castanhal tem enfrentado. Não é porque é o Paysandu aqui que é diferente do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio, do Botafogo, todos vão oscilar. Posso falar para vocês com um exemplo real hoje, que é o Cruzeiro, né, com muito dinheiro, um plantel, para mim um dos melhores treinadores do Brasil, e está com dificuldade, né, nessa transição aí. E não é desculpa, falo abertamente para vocês aqui a verdade. Obviamente a gente queria estar rendendo melhor, mas eu não vejo muita diferença do Brasil afora aí. Futebol hoje, né, e não é hoje, mas há muito tempo deixou de ser um espetáculo, né, aquele jogo vistoso que a gente via lá nos anos 80, 90, porque está muito competitivo, está todo mundo muito organizado, todo mundo defendendo muito bem, e a gente vai ter as dificuldades que todas as equipes têm. Obviamente, aí vem o outro lado, que a gente vai continuar com as nossas convicções aqui, principalmente valorizando muito o dia a dia, né, buscando evoluir todos os atletas, evoluir no modelo de jogo, evoluir nas nossas estratégias.
Não adianta eu vir aqui e prometer para vocês um futebol mágico aí, ou futebol que às vezes o Real Madrid pratica, ou que o Barcelona pratica, se a gente está numa construção. Estou muito feliz com a dedicação de todos, a gente tem evoluído em vários aspectos. Inclusive, eu achei que esse jogo, a gente finalizou mais em gol do que os outros jogos, em gol mesmo. A gente criou as nossas possibilidades, de vencer o jogo, e futebol é assim. Às vezes a gente empata, às vezes a gente vence, às vezes a gente perde. Nós temos que ter a consciência do que a gente pode melhorar, buscar dia a dia aqui a gente melhorar, e é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que você, como qualquer outro técnico, procura manter a base do time, né? Nessas 3 partidas foi o que você fez, para dar a sequência de jogo. Perfeito. E eu te pergunto sobre o Caio, né? Se ele vai ficar à disposição, e o Facundo já pode ser uma alternativa, porque se mudar é 1 ou 2 peças. É mais ou menos isso que você pretende fazer? Cara, não tenha dúvida. Nós estamos na espera dessa burocracia de documentação aí do Facundo. O Caio é dúvida, porque tem ainda um pouco de dor na perna. Mas posso te dar toda a certeza que se eles não forem, a gente vai continuar dando oportunidade para essa rapaziada que tem evoluído bem. Fiquei frustrado que o Brian não tenha feito aquele gol, que ele finalizou. É um menino que merece, é um menino que está numa evolução muito boa. Vai ter os defeitos, os quais jogadores do Flamengo às vezes têm, às vezes jogadores do Grêmio, do Inter, enfim, do Corinthians. O que nós temos que fazer é lapidar o atleta, orientá-lo, dar cada vez mais confiança, porque é um atleta bem promissor, Mas se nós não tivéssemos esses atletas aí, a gente vai com a base que a gente tem feito. Obviamente tenho pensado em uma outra mudança. Alguns atletas que a gente deu essas 3 oportunidades não renderam, o que a gente estava esperando. E quem está esperando a oportunidade pode ter certeza que está pronto para corresponder à altura. Boa tarde, Júnior Rocha, Boa tarde. Bruno Mâncio da TV Liberal. Uma satisfação falar pela primeira vez com você. A satisfação é minha. Esse jogo, o clássico, que é totalmente diferente, é o tal do campeonato à parte, mas vale 3 pontos do Campeonato Paraense. E o Paysandu está com um elenco totalmente diferente do que se esperava o torcedor, que é um elenco um pouco mais, por assim dizer, com atletas profissionais há mais tempo. Hoje tem mais jogadores da base, e por isso vai faltar talvez aquela experiência para se jogar um clássico, e muitos desses meninos com certeza estão muito ansiosos. Então isso pode atrapalhar e pode ser positivo para esses atletas, e como fazer com que diminua a diferença de experiência para uma juventude desse jogo. Com certeza o Remo vai ter jogadores mais experientes. Esse tipo de jogo aí que tu colocou aí, esse tipo de jogo que é o clássico, tão esperado aqui no estado, é uma das coisas que a gente menos se preocupa com a questão motivacional. Obviamente tem que cuidar para não passar do ponto, para a gente começar com 11 e terminar com 11, mas é uma coisa que eu fico menos preocupado com a questão motivacional, porque é um clássico, vai ter estádio cheio, estádio lotado. O que nós temos que continuar passando essa confiança para os jovens, porque é uma oportunidade que talvez vai passar alguns anos ainda para frente, e o Paysandu possa vir a não dar essa oportunidade para jovens, como a gente está dando agora aqui. Eu sei que às vezes há insatisfação de um lado, mas eu não tenho dúvida que a maior parte da torcida tem nos apoiado, porque todo mundo cobra isso, não só a torcida, mas como a imprensa, de oportunizar os meninos da base. No momento, cara, que eu não tenho receio nenhum de falar para vocês, no momento de reformulação do clube e equilíbrio das contas. Então aqui ninguém vai fazer loucura esse ano. Obviamente o Paysandu é enorme, é grande, nós não vamos deixar de contratar, mas nós estamos sendo muito criteriosos para trazer o perfil bom para cá, o perfil correto. Eu falei diversas vezes para vocês, nós não queremos um jogador aqui que venha para cá só pelo dinheiro, Nós temos nosso bem maior, o bem maior do clube, que é o torcedor cobra raça, cobra vontade, cobra dedicação, porque eu estava falando na palestra para eles da Tuna Luz ali, sempre que vem um atleta para cá, vem um pacote, a gente não sabe o que vai desabrochar às vezes dali, A gente estuda a parte técnica, tática, física, cognitiva, até mesmo a questão psicológica, mas uma coisa que o torcedor cobra, isso vem do atleta, que é a raça, quer ser competitivo, quer dar alma ali, dar a vida ali, isso vem com o atleta, e às vezes a gente não sabe se o atleta vir
ou melhor, a gente sabe que se o atleta vir só pelo dinheiro, talvez não venha esse critério aí, né? Que é a vontade de competir, de raça mesmo, para resumir. Então nós estamos tendo muito cuidado, por isso nós estamos valorizando os meninos da base que tem isso. Pode faltar às vezes técnica, pode faltar às vezes a questão de função, mas não tenho dúvida que eles nunca vão nos deixar na mão nesse critério aí, que é o que todo mundo cobra, a competitividade. Eu estava falando exatamente isso para eles, porque no início de trabalho, isso não é tirar a responsabilidade deles e passar e assumir, não. No início de trabalho, quando inicia um modelo de jogo, o foco do atleta não é a sua parte técnica, não é a sua parte física, que ele exige muito, mas é a parte tática. E toda vez que tu foca na parte tática, para cumprir a sua função ali, a sua parte técnica cai um pouco. Então, nesse momento que nós estamos automatizando, que nós estamos nos envolvendo com o coletivo do grupo, o coletivo do time, a parte técnica ela cai um pouco. E essa evolução técnica, vocês podem me cobrar daqui algumas partidas aí, ela vai crescendo ao decorrer dessa automatização tática. Porque o foco daí não vai ser mais a parte tática, nós já automatizamos isso, nós já aprendemos, nós já repetimos diversas vezes, o foco vai ser a parte técnica. Então, a cada jogo, nós vamos melhorando a parte técnica. Depois que o foco da parte tática some um pouco. Já automatizamos, né? Então, é isso, cara. No início, eu sempre brinco assim, é uma forma até deselegante de falar, no início dá vontade de chorar, porque a parte técnica, ela deixa de desejar mesmo, mas nós estamos organizando, nós estamos fazendo uma base, uma sustentação, que é a nossa organização, que não dá para te deixar de ter um time extremamente organizado. Eu prefiro uma equipe tecnicamente abaixo, mas que não seja vulnerável, que tu consegue competir com qualquer equipe do Brasil afora. E aí depois nós vamos melhorando, desenvolvendo o atleta. Então a parte tática hoje, eu estou muito satisfeito com eles. O que nós estamos deixando a desejar é a questão técnica, mas é pelo motivo que eu acabei de falar. Então, se nós tiver calma, nós seguir o nosso plano aqui, nós termos as nossas convicções, a gente saber as nossas limitações inicialmente aqui, a gente vai colher muitos bons frutos no futuro, que eu acho que é o que todo mundo quer. A diretoria já falou aqui sobre contratações, que o foco maior seria para a Série C, esperar esses estaduais chegarem na fase final, terminar, que é o que o momento do clube pode esperar. Não tem outro momento de fazer um laboratório, entre aspas, e experimentar esses atletas se não for agora. Está entendendo? Mais para frente, os compromissos são maiores, os compromissos são mais cascudos, são mais difíceis. Não tenha dúvida que nós estamos no mercado, só que nós não queremos trazer perfil errado para cá. Não estou dizendo da gestão anterior, a gente quer errar o menos possível, a gente quer errar menos que foi feito no passado aqui, e não é por causa de gestão, não é quem estava no comando, é que a gente está sendo minucioso mesmo, porque o dinheiro é curto. Tá certo, mas aí, completando sobre isso, existe talvez ali uma previsão de quando será necessário a chegada de novos atletas para encorpar esse elenco, reforçar esse elenco para a disputa da Série C, porque não é apenas esperar começar a Série C, tem que ter um prazo para se treinar esse time, para que ele chegue na Série C dentro daquilo que você espera de entendimento para modelo de jogo. Existe um prazo para a chegada desses jogadores? Cara, uma pergunta muito boa, porque o que acontece, eu estou dizendo experiência minha. Quando nós íamos montar time no Luverdense, por exemplo, que é uma equipe do interior do Mato Grosso, que é mais difícil trazer do que para cá, até porque o Paysandu é uma equipe grande, de massa, a maior parte dos atletas do Brasil afora desejam vir para cá, talvez não na C, né, mas seria muito mais fácil se nós estivéssemos na B. Mas sempre que a gente ia montar equipes lá, o primeiro semestre era isso, que nem agora aqui, né? Um ponto de interrogação, uma incógnita, porque eram jovens, a maior parte jovens promissores, com potencial de evolução, com potencial de desenvolvimento, mas todo mundo, pela humildade que era o clube, todo mundo sabia que o momento era aquele, de tu tentar tirar 4, 5, 6 jogadores dali. E o que acabava acontecendo é que a maioria acreditava que ia sair 1 ou 2, saía 6, 7, e esses 6, 7 jogavam a B. Por incrível que pareça, esses 6, 7 jogavam a B, porque já estava adaptado à cidade, ao modelo de jogo. Então não vai achar que, porque a Série C, e nós temos um planejamento de montar a equipe completa mesmo para o campeonato
brasileiro antes dessa data. Ninguém vai contratar depois de iniciar. Talvez, se tiver uma oportunidade de mercado boa, depois, beleza, vai vir encaixar. Mas a ideia nossa é que a gente consiga montar essa base e de novos contratados também antes da Série C, para os caras se adaptarem a tudo. Cidade, clube, temperatura, clima, né? Modelo de jogo, a nossa metodologia de treino, filosofia de trabalho, a gente quer isso antes. Mas se a gente trouxer todo mundo que espera agora, nós não vamos conseguir dar oportunidade para essa rapaziada aí. Então, não tirando a responsabilidade da diretoria, mas o planejamento é esse, cara. Nós temos que seguir isso. Tá entendendo? Nós temos que seguir isso. Ninguém vai montar um time aqui para cair no estadual. Esquece. Nós vamos jogar o estadual, nós vamos chegar nas finais do estadual, mas sendo competitivo, organizado e dando oportunidade pelo que é mais cobrado no mundo afora, aí no Brasil afora, aí, que é usar um pouco da base, que é o que nós estamos fazendo. Vai ter dificuldade no início para o menino, né, que nunca teve essa experiência, mas se nós não usar isso agora, nós não vamos usar nunca. O Paysandu não vai conseguir usar nunca, porque Deus o livre, tu está numa Série B e fazer isso que nós estamos fazendo agora. Eu nem consegui fazer nunca isso, cara. Então, eu sei que a maior parte do torcedor entende isso. Agora, todo mundo quer um futebol melhor, um futebol mais vistoso, um futebol melhor jogado, que é o que nós estamos fazendo no dia a dia aqui. Mesmo com dificuldade, nós estamos fazendo um campeonato regular. Não deixamos a desejar para nenhuma equipe até agora. Inclusive, merecíamos a vitória no último jogo, né? Pelas chances criadas melhores que o adversário, apesar do jogo ser difícil, todos vão ser, né? Eu estou, às vezes, comparando esses times, porque os caras estão numa situação melhor que nós, financeira, né? Comparando com outros times aí de Série B, Vila Nova de Goiânia, por exemplo, está na Série B. Está com a mesma dificuldade no estadual, esses dias mesmo. Estava uma crise no Atlético lá, Goianiense, porque não está performando no estadual. É difícil o campeonato, cara. Entendeu? Todas as equipes que vêm jogar com o Paysandu aqui, vêm com a faca nos dentes, é o jogo da vida. Assim como vai jogar contra o Remo, é o jogo da vida. Então, está dentro do planejado. Obviamente a gente quer evoluir, vamos evoluir, não tenha dúvida, mas nós temos que respeitar os processos. Só para encerrar da minha parte, Paysandu jogando com essa base, a gente entende mais que ela pela questão da necessidade do clube em enxugar alguns gastos e dar oportunidade para esses jogadores, mas se prova aquilo que nós da imprensa, torcedor, sempre cobramos, é que esses jogadores fossem aproveitados no estadual, e eles estão dando conta, pelo menos, nesses jogos. Qual é o teu nível de satisfação? Você falou de alguns que ainda não conseguiram performar aquele momento, por isso que outros vão ganhar oportunidade, mas no geral, como que está o seu nível de satisfação desses garotos entrando nos jogos, conseguindo honrar a camisa do Paysandu e performando contra equipes de jogadores mais experientes, como foi o São Raimundo, o Capitão Poço também, e agora a Tuna Luz? Como é que está o teu nível de satisfação? Cara, eu sou muito feliz aqui, porque eu falei esses dias aí, eu sempre fiz isso na minha carreira, né? Não é por chegar cedo aqui, mas eu amo o que faço, juntamente com toda a comissão técnica, então a gente trabalha demais, e eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho certeza que se eu não fizesse assim, vai dar errado. Então a satisfação minha de estar hoje no Paysandu aqui é a mesma oportunidade que a rapaziada está recebendo. Todo clube que eu vou, cara, é a oportunidade da vida. Tá entendendo? Ninguém vai lá em casa lá me motivar, ou me dar dinheiro, ou empolgar o Júnior para vir ministrar treino aqui, ou, né, tocar o barco nessa parte técnica e tática. E nossa equipe é assim aqui. Pô, nós temos uma comissão técnica hoje aí, ativa. Nós todos estamos sempre trabalhando hoje, nós estamos desde cedo, de manhã, estudando remo, nossas jogadas ensaiadas, né? Montando a nossa estratégia, sempre estudando todos os adversários, não é porque nós jogamos contra o Capitão Poço que a gente não os estudou, né? A gente estuda. E a dedicação dos atletas é igual para conosco, para com o clube, porque todo mundo está comprando a ideia de deixar seus objetivos pessoais de lado e, cara, focar nos objetivos do clube, né? Que nós queremos chegar nas finais do estadual, nós queremos chegar nas finais da Copa Verde, nós queremos avançar o máximo possível na Copa do Brasil, nós queremos esse tão sonhado acesso, que para nós é um sonho, né? É um sonho. Subir com o Paysandu para mim é um sonho, não sei, né? Não sei para quem já passou aqui, mas para mim hoje subir aqui é o que eu quero para minha carreira, porque nós estamos envolvidos no projeto do clube. Então a minha satisfação com os atletas, ela não tem nem como eu titubear em falar que eu estou muito feliz aqui, pela dedicação do dia a dia, pelo comprometimento de todos. E, por exemplo, agora, tem atletas lá na sala da análise de desempenho, nós temos
analistas de desempenho que muito competentes, se estudando, vendo o que a gente pode melhorar, perfilamento do corpo, domínio orientado, onde que pode movimentar melhor, onde não pode, porque a gente sabe da necessidade disso. Então, hoje não para. Né? A gente sabe que o pessoal da diretoria em si, para não falar de departamentos, correndo atrás de documentação, isso não é agora. Isso é uma semana inteira enlouquecido para colocar os atletas em dia aí para jogar. Então, eu acho que esse comprometimento nosso aqui tem mostrado isso, e isso me deixa feliz, sabe? Ninguém para aqui. Não tem ninguém acomodado, não tem ninguém sem estar extremamente envolvido com o clube. Então, eu hoje sou o treinador mais feliz do mundo por isso.